Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 7. Estamos no mês de março, o mês do avivamento. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, no verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as suas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Verso de número 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa manhã onde o Senhor já se revelou a nós através da tua presença. Te agradecemos por cada irmão que aqui está nesse ambiente. Glorifica o teu nome sobre a vida de cada um deles. Que tudo que nós fizermos e faremos aqui, faremos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Me usa como um canal de bênção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que está em apreço por todos nós nessa noite, nesta manhã, na verdade, ele é um texto bastante familiar de toda a igreja, pois nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele é conhecido como o livro da profecia. E o que nos chama a atenção é que quem escreve o livro de Apocalipse é João. Quem é João? João, ele é discípulo de Jesus e se tornou apóstolo. Mas o que nos chama a atenção é que João teve a oportunidade de escrever 5 livros: o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse. João, ele é pastor da igreja de Éfeso, e o que nos chama a atenção é que essa igreja vai ser perseguida no seu tempo. Primeiro, pelos judeus, que não acreditavam que Jesus, ele era o Messias, o enviado de Deus. Segundo, também pelo império, pois naquele tempo havia um imperador por nome de Domiciano. Esse homem fez grandes feitos na sua época, e por esses feitos se achava-se com o direito e com a oportunidade de receber adoração. Mas o que nos chama a atenção é que a igreja de Jesus, estabelecida na terra, entende que o único que deve ser adorado e glorificado é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Só que o que nos chama a atenção é que pelo seu posicionamento, João, pela sua coragem, pela sua ousadia, ele vai escrever os livros, o Evangelho, 1 João, 3 João e também o livro de Apocalipse. E ele vai dizer que ele recebeu essa revelação e foi para a ilha chamada Pátimo, por causa da perseguição e por causa da palavra de Deus. Mas o que nos chama a atenção é que nesse período em que João está dizendo não a se curvar para o império, está dizendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Naquele tempo ele vai sofrer algumas doutores vão dizer que João naquele tempo foi jogado em uma caldeira de azeite quente por negar adorar a Domiciano. Só que vai nos dizer também que agora ele é jogado
na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. A ilha de Pátimos era um ambiente onde era colocado todos aqueles que se levantavam contra o império, aqueles que eram uma ameaça para o império naquele tempo, era jogado na ilha de Pátimos, e ali só tinha passagem de ida e não de volta. Por quê? Porque quem entra em Pátimos é obrigado a morrer em Pátimos, não sai dali vivo. É um ambiente hostil, é um ambiente de sofrimento. João é lançado ali, e João não é lançado ali novo, já velho, de idade, é lançado ali, e ele vai escrever dizendo: eu fui para a ilha de Pátimos por causa do testemunho e da palavra de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que ele é arrebatado, e ele recebe uma visão, e o Senhor vai dizer: João, você tem tinta na caneta? Então escreve para 7 igrejas da Ásia, para a igreja de Éfeso, escreve para ela que ela perdeu o serve, que ela é complacente com o pecado. Para a igreja de Tiatira, escreve que ela é uma igreja corrupta. Para a igreja de Sardes, uma igreja morta. Para a igreja de Laodiceia, ela nem é quente e nem fria, é por isso que eu vou vomitar ela da minha boca. Mas também, ao que me chama a atenção, é que quando ele ouve tudo isso, para a igreja de Filadélfia vai dizer que é uma igreja fiel, mas ele vai escutar tudo isso e ele vai se interessar pela voz que está bradando e dizendo tudo isso para ele. E ele, curioso, vai olhar para trás, e quando ele olha para trás, ele enxerga ali que a sua cabeça é branca como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, a sua voz como voz de muitas águas. Aleluia, glória a Deus. E da sua boca saiu uma espada aguda de fio de 2 gumes, e ele vai olhar e vai dizer: não temas, porque eu sou o primeiro, mas também sou o último, aquele que escreve e que te dá essa revelação. Agora no capítulo de número 3, para a igreja de Éfeso, ele vai dizer: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, diz isso, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Sabe o que o Espírito de Deus, através de João, está escrevendo para essa igreja de Filadélfia? Uma igreja pequena, uma igreja perseguida, uma igreja que estava sofrendo várias perseguições naquele tempo. Vai dizer, por mais que Domiciliano, vai dizer que ele é o grande, que ele é que deve ser adorado. Manda um recado para a minha igreja. E qual é o recado? Diz que eu sou santo, que eu sou verdadeiro, que eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Ele é o verdadeiro. Quando ele diz que ele é santo, ele está dizendo sobre a sua natureza. Quando ele diz que é verdadeiro, ele está dizendo sobre a sua identidade. E quando ele diz que tem a chave de Davi, ele está dizendo: eu tenho toda a autoridade. Não tem império que vai impedir o meu agir com a minha igreja. Você sabe por que essa igreja está reunida aqui nessa manhã? Porque nós sabemos que o único que é santo é Ele, que o único que é verdadeiro é Ele, e que o único que tem autoridade, aleluia, no céu, na terra e debaixo da terra é o Deus Todo-Poderoso dessa igreja. Aleluia. O único que deve ser adorado. Não tem homem na terra que deve ser adorado, não tem voz na terra que deve ser adorada, não tem ninguém, por mais que tenha uma capacidade, aleluia, fenomenal, não tem a capacidade de ser adorado. É ele dizendo para a igreja de Filadélfia: diz para quem, aleluia, tem dúvida que eu sou santo, que eu sou verdadeiro e que eu tenho a chave. Aleluia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Mesmo sendo uma igreja perseguida entre os judeus e para o império, ele está dizendo: a igreja que abriu foi Deus, e ela tem um dono.
Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando estou dizendo aqui igreja, salão aqui construído de tijolos, aleluia, não, eu estou dizendo igreja sendo você, é eu e você, igrejas do Senhor, que sai durante a semana, trabalha, mas ao domingo vem se reunir para glorificar o nome do Senhor. Ele está dizendo, eu sou o dono dessa igreja, aleluia, porque se o homem fecha a porta para vocês, eu tenho uma chave que abre todas as portas. Está entendendo? Aleluia. Se o homem fechou a porta para você, descansa teu coração, porque ele tem a chave, aleluia, que pode abrir todas as portas. Pregador, eu estou passando por lutas e por dificuldade na área da saúde, na área financeira, na área conjugal. Eu quero dizer que o Deus que você veio adorar aqui nessa manhã, Ele tem a chave que abre todas as portas, e o inferno não há de prevalecer contra a igreja protegida, a igreja amada e imaculada, que é feita por o Senhor Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando ele diz que ele tem a chave, ele está dizendo, eu tenho uma oportunidade, a chave, para abrir a porta para vocês ganharem mais irmãos, ganhares mais pessoas. Não é só você que vai se converter. Eu quero profetizar que nesse altar tua família vai servir Jesus, os teus familiares vão servir a Jesus, que através da sua vida todo o seu setor conhecerá esse Jesus que é pregado nesse altar, aleluia. Ele está dizendo, a chave está na minha mão e eu te dou a oportunidade. Vai, rompe essa barreira, rompe a incredulidade daqueles que estão em sua volta, porque eu te dei autoridade sobre a terra. Só que ele tem um recado. No verso de número 11 vai dizer, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se ele está dizendo que é para a gente guardar o que temos, é porque não precisamos conquistar, já temos. Ele está dizendo, eu não vou dar oportunidade de vocês conquistarem mais. O que eu preciso que vocês tenham consciência é que guarde o que vocês já têm, para que ninguém roube a sua coroa. E eu perguntando ao Espírito Santo de Deus, o que é que essa igreja tem? O que a igreja do Ministério de Vila Nova tem, que deve ser guardada? Estamos vivendo em um tempo onde há muitos escândalos. A igreja está sendo perseguida no mundo político, no mundo moral, onde a sociedade tenta atacar de várias formas a igreja e aqueles que têm uma conduta cristã, alguém que crê em Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Essas pessoas são pessoas que trabalham para o adversário, para roubar a sua fé, para roubar aquilo que o Senhor já entregou para você aqui dentro dessa igreja. Porque tem pessoas que vêm num culto como esse de 2 horas, saem para fora e é bombardeado lá fora por aquilo que o mundo pode oferecer. E tudo que o mundo quer é lhe oferecer algo que te tire o foco daquilo que nós viemos buscar aqui. Todos nós sabemos que a nossa busca aqui não é terrena, a nossa busca aqui é espiritual. Nós todos estamos aqui buscando para um dia irmos morarmos com Deus. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é na eternidade. Nós não viemos buscar ouro, nós não viemos buscar prata, nós viemos buscar, aleluia, a nossa busca ansiosa é para ir morar no céu. E a oportunidade que João teve para a igreja de Filadélfia, escrevendo e dizendo, guarda, aleluia, o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Em capítulo de número 2, verso de número 10, em Apocalipse vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa fala de céu, de salvação, de mérito, de recompensa eterna, de identidade. E o que o mundo quer nos tirar é essa identidade. Mas eu perguntando para o Espírito de Deus o que a igreja deve guardar, a primeira coisa que ele ministrou ao meu coração é a palavra de Deus. Nós temos
temos uma palavra liberada da parte de Deus sobre a nossa vida, e nós devemos guardar ela para que ninguém roube aquilo que é mais interessante, o nosso direito de ir morar no céu. Em João capítulo de número 14, verso de número 24, vai dizer: se alguém me ama, guarda a mim, Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Salmos de número 119, verso de número 11, vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, verso de número 5, vai dizer: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Tiago capítulo de número 1, verso de número 22, vai dizer: sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Lucas capítulo de número 11, verso de número 28, vai dizer: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guarda. O que nós devemos hoje como igreja do Senhor é se posicionar em um mundo pecaminoso e dizer: ainda que o mundo tente nos distrair, eu guardarei a palavra de Deus. Aleluia. Você sabe por que devemos guardar a palavra? Porque a palavra vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade santa e poderosa? É a verdade da palavra de Deus. Guardaremos ela para que nós possamos passar por um processo de santificação, ao ponto de entender que nós não estamos aqui, aleluia, por brincadeira, mas nós estamos aqui buscando aperfeiçoarmos a cada dia para ir morar com Ele, com Deus Todo-Poderoso. Guardemos a palavra porque ela nos purifica. Guardemos a palavra porque ela nos santifica. Guardemos a palavra porque ela nos dará direção para o céu, para a eternidade. Nós vivemos em um tempo onde pessoas estão buscando estratégia para trazer o povo para a casa de Deus. Mas a única estratégia que o Espírito Santo de Deus, o nosso Jesus, o Salvador da igreja, nos deu foi: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Precisamos de valorizarmos a palavra de Deus. Se nós guardarmos a palavra de Deus, com certeza o adversário não terá vez sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se nós guardarmos a palavra, teremos famílias fortes. Se nós guardarmos a palavra, teremos uma juventude abençoada e abençoada por Deus. Se nós guardarmos a palavra de Deus, teremos jovens e crianças sendo batizados com o Espírito Santo de Deus. Se nós guardarmos a palavra, seremos, aleluia, semelhante ao Filho de Deus. E a segunda coisa que Ele nos deu para guardarmos é a santidade. Hoje falar isso nos púlpitos muitas das vezes traz incômodo em algumas pessoas que querem viver um pé na igreja, o outro no mundo. Pessoas que às vezes aqui é uma pessoa e lá fora é outra, isso incomoda elas, mas para a igreja do Ministério de Vila Nova não. Nós entendemos que quem guarda a palavra também guarda viver em santidade ao Senhor. 1 Pedro capítulo de número 1, verso de número 16 diz: sede santo, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14 vai dizer: sem santificação ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 7 vai dizer: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 2 Coríntios capítulo de número 7, verso de número 1 vai dizer: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade e o temor no Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 3 vai dizer: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quem está dizendo aqui não é eu, não é o pregador, não é pela vontade do pregador, mas sim a vontade de Deus, a vontade da palavra, a vontade da Bíblia. Precisamos buscar santificação, meus irmãos, e não ser somente em um ambiente profético como a igreja, mas lá fora, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa sociedade, na faculdade, aonde a gente pisamos os nossos pés, aonde no trabalho, por onde nós passarmos, temos que carregar essa identidade. Qual é a identidade? A identidade da palavra, a identidade da santidade ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E não menos importante, guardarmos
o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Guardarmos o Espírito Santo de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não apagueis o Espírito. Se está escrito, é porque tem muita gente que a lamparina estava acesa e hoje já não tem mais força. Parece que está sozinho, só ela e a igreja vagando. Tem pessoas que entram num ambiente como esse, um ambiente profético, um ambiente cheio de Deus, escuta louvores, ouve palavra e já não sente mais o Espírito Santo de Deus. Mas um alerta de Deus para nós nessa noite, nessa manhã é: não apagueis o Espírito. Efésios 4:30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Gálatas 5:16 vai dizer: andeis no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Romanos 8:14 vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. 1 Coríntios 6:19 vai dizer: o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e Ele habita em nós. Aleluia. Devemos priorizar o Espírito Santo. Nós vivemos em uma geração onde pessoas têm vergonha de dar lugar para o Espírito de Deus. Eu não vou levantar a minha mão e glorificar a Deus porque eu tenho vergonha de A e de B que está ao meu lado. Essa pessoa que está do seu lado não morreu na cruz do Calvário para te salvar. Essa pessoa não está ao seu lado, aleluia, quando as adversidades vêm, aleluia. Essa pessoa que está do seu lado, por mais íntima que seja de você, tem dia que a batalha não é externa, é interna, e só o Espírito Santo de Deus, aleluia, que pode pegar na sua mão e dizer: ainda que a adversidade vem, eu estou contigo. Eu sei que a adversidade vai se levantar, eu sei que as dificuldades vão se aumentar, a igreja vai ser perseguida, porque está escrito sim na palavra de Deus, mas mesmo, aleluia, que sejamos perseguidos, guardaremos em Deus a palavra, guardaremos em Deus a nossa santidade e guardaremos o Espírito Santo, que é o mais importante. É Ele que nos guia, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá esperança, é Ele que guarda você, aleluia, na sua entrada e na sua saída. É Ele que guarda seus filhos, é Ele que guarda a tua família, é Ele que te guia, é Ele que te guarda, é Ele que te livra desse acidente quando, aleluia, o adversário montou aquela emboscada. Você sabe o que mais glorificamos a Deus nessa manhã? É sabermos que nesse ambiente cheio de pessoas, aleluia, que tem problema, que tem adversidade, que tem várias coisas, aleluia, que possa atrapalhar ela de ser feliz, temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, e Ele não nos abandona, Ele está conosco para nos dar vitória. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar o Espírito Santo que está aí? Quem pode falar em mistério porque Ele já te batizou? Quem pode sentir essa presença gloriosa nessa manhã que Ele derrama sobre nós? Aleluia! Fique em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia! Cantiore manahasuria, demitria calabarasore cantore manahafaciondere. O Espírito Santo de Deus está aqui. E eu sei que tem pessoas que entraram aqui, aleluia, que o nível de intimidade com Deus está entre a cruz e a espada. Por quê? Porque o mundo está tentando apagar aquilo que é primordial, o Espírito Santo da sua vida. Eu quero dizer para você, sem o Espírito Santo, ninguém consegue chegar lá. É Ele que nos dá força quando nós pensamos em desistir. É Ele que olha para mim e para você e diz: não para, prossegue, o céu está logo ali.
O céu está logo ali. Eu quero te convidar a clamar ao Senhor nesse momento. E que nós possamos sair daqui hoje, nesse culto, com a consciência que devemos guardar a palavra de Deus, a santidade e o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos sair desse culto aqui hoje, nessa manhã, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, porque Ele é Deus, é Ele que guarda a sua igreja. Devemos ser fiel a esse Deus todo-poderoso, que sem se poupar entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por causa de mim e por causa de você. E Ele não só morreu para te dar coisas boas aqui na terra, morreu para te dar direito de ser chamados filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E temos a garantia do nosso acesso na eternidade. Tudo isso daqui é passageiro, vai tudo ficar, mas o que não pode passar é a nossa esperança de morar no céu. Se eu fosse você, eu já profetizava para quem está do seu lado: eu quero te ver lá. Diga, eu quero te ver lá na eternidade. Moraremos em uma rua, aleluia, de ouro e de cristais. Esse Deus poderoso está vindo buscar a sua igreja. Persevere até o fim, igreja amada do Senhor. Não deixe esse fogo que o Senhor já acendeu no seu coração se apagar, mas acenda cada dia mais pela palavra de Deus e pela santidade que o Senhor, aleluia, nos dá a direção a cada dia, e também pelo Espírito que nos ajuda a santificar mais. Não é o homem que vai dizer que roupa você vai vestir, aleluia, como você deve se portar, mas é o Espírito Santo que vai trabalhar em nós, aleluia, vai trabalhar em nós, para que nós possamos alcançar a vida eterna, o gozo celestial, aleluia. Só quem sente essa presença adora e glorifique ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Se eu fosse você, eu dava liberdade nesses minutos que ainda nos restam, para que o Espírito Santo possa te abraçar aqui nessa manhã. Ele está dizendo: hoje eu vim para te abraçar, hoje eu vim para te consolar. Hoje o Espírito de Deus desceu nessa manhã para dizer para você: você é importante e eu conto com você nessa geração. Ansioso. O Rei está voltando. Não ficaremos aqui, a trombeta está soando.
tio de tempo só, e nós, aleluia, seremos arrebatados desse ambiente. Aleluia, iremos morar com aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e deixou a promessa dizendo: estarei convosco todos os dias. Aleluia. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Glória a Deus. Eu não poderia entregar aqui a minha oportunidade sem antes primeiro saber se neste momento, nessa igreja, tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus. Quem sabe em nosso meio você entrou aqui hoje dizendo: Danilo, eu preciso melhorar. Foi se passando os anos e eu perdi a palavra, perdi a santidade, perdi o Espírito Santo de Deus. Mas nesta manhã eu gostaria de entregar minha vida por completo para esse Deus poderoso. Será que tem alguém em nosso meio que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Tem alguém? Se não tem, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração aquilo que foi falado aqui, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.